netinho! Tudo bem com vocês? Mais uma manhã de domingo nosso encontro, não é mesmo? Belezura só, não é? Gente do céu! Tá um calorão aqui, Tô aqui com meu leque abanando. De vez em quando vocês fazem isso aí também? Nossa casa sem ar-condicionado, é chique. Tava aqui fazendo meu tricôzinho. Aí vocês viram como que eu adiantei? Tá fazendo paletózinho. Parei, porque esse calorão vim banar um pouquinho. Agora chegou o horário do papo de intimidade, né? A gente para um pouquinho pra poder conversar, não é mesmo? Vocês sabem qual que é o ditado popular de hoje? Vocês viram lá na divulgação? Nossa, gente, quem tem telhado de vidro não joga pedras no do vizinho. Você fica olhando o que seu vizinho faz? Aqui na cidade interior, cidade onde eu moro, você sabe, e fica debruçado na janela olhando o povo passar na rua. Fica todo mundo falando, né? Um fala do outro, comenta. Cidade pequena todo mundo conhece todo mundo, né? Cidade grande não tem muito disso não. Mas os vizinhos ficam reparando, fica quem chega, quem sai da casa, que hora que chegou. Você viu, fulano chegou ontem, 3 horas da manhã. Não, fulano tem 3 dias que não dorme em casa. Você fica reparando seus vizinhos? Ah, mas esse ditado popular faz a gente pensar. Ó pra vocês verem, medita. Quem tem telhado de vidro, não joga pedra no do vizinho. Vocês entenderam a mensagem? Entendeu? Telhado de vidro quebra fácil, não quebra? Você joga pra você ver uma pedra em cima do telhado de vidro. Quebra na hora, se a pedra for grande, né? Então, é preciso a gente tomar cuidado. Porque se o nosso é de vidro também, nosso telhado, olha, que o povo fala também, né? E o Friedshine, aqui nessa mensagem, comenta de uma forma assim, muito tranquila sobre a esse respeito, com a mensagem julgamentos. Não julgueis para não serdes julgados. Ensinou Jesus, não foi? Lá no Evangelho. Mas a gente gosta de ficar julgando as pessoas, não gosta, gente? A gente fica olhando as pessoas para poder reparar as atitudes dela. E esquecemos muitas vezes que nós temos atitudes infelizes também, meus netinhos. Não é? Às vezes a gente vê a trave no olho do nosso irmão e não enxerga a trave que está no nosso olho. Então nós temos muita facilidade para poder ficar olhando o que essa pessoa tem, ficar julgando, não é? Mas a gente não consegue olhar para dentro de nós mesmos para ver os nossos defeitos. É preciso a gente saber se enxergar para poder melhorar. É claro que nas nossas relações do dia a dia, né, com a nossa família, a gente fica olhando o que os outros fazem de errado, não fica? Aqui em casa é assim, a gente fica reparando. Repara as meninas ficam me reparando também. Quem que não tem defeito nessa vida, não é, meus netinhos? Todo mundo tem. Perfeição não existe. Mas nem por isso nós podemos dar essa de juízes, né? Ficar apontando que as outras pessoas estão fazendo no nosso derredor. Então esse provérbio popular, ele traz uma advertência muito grave para nós. Que nós precisamos tomar cuidado ao ficar apontando os erros dos outros. Sabe por quê? Sabe por quê? A psicologia. O Valorzinho tá estudada. Fica estudando para falar com vocês. Psicologia explica que a gente faz, sabe uma coisa? Eu estudo, depois eu esqueço, meus netinhos. Como é que chama? A projeção psicológica. Já ouviu falar? Acho que já falei disso no nosso papo de intimidade, não já? Você olha pro outro e vê o que você tem dentro do outro. E fica apontando. Então, essa projeção psicológica é esse telhado. A gente vê o telhado do outro sujo e esquece de ver o nosso tá imundo, né? Tá imundo. Quando você convive com uma pessoa e a te incomoda muito, você tem essas pessoas? É o seu filho? Ou então é o seu marido? Ou é uma amiga que você tem lá da sua casa, sua vizinha, que te incomoda muito? Tem que analisar.
Pode saber, gente. Daí a pouco a gente tá com isso dentro da gente. Tá vivendo a mesma coisa. Só que tá projetando no outro, né? Não tem condição de matar na gente, quer destruir no outro. Então, quando a gente vai convivendo com as pessoas no nosso dia a dia, o que a gente precisa aprender mesmo, eu gosto muito de falar sobre isso, é o respeito às pessoas, às escolhas que elas fazem, não é? Porque senão, gente, nós vamos nos desgastando e a gente vai ficando também assim mal visto para as pessoas. Você conhece alguém que tem esse hábito de ficar julgando todo mundo? Ficar olhando na janela quem é que passa para depois ficar comentando? Aí essa pessoa assim fica malquista dentro da cidade, né? Todo mundo fica afastando dela, ninguém quer saber de conviver. Que é bom a gente conviver com pessoas assim, altruístas. Pessoa positiva, né? Que fala coisa boa, que comenta com a gente sobre as coisas assim, que a gente precisa realmente melhorar, mas que fala com carinho, fala com respeito, querendo o nosso melhor, né? Mas quando a gente vai percebendo os defeitos dos outros, e no Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso, porque Allan Kardec pergunta, é São Luís que responde, né? Se a gente pode fazer apontamento uma pessoa dos erros que ela está cometendo. E ele fala que isso é muito variável. Por que a gente quer falar com a pessoa do defeito dela? É para o bem dela, é para ela crescer? A gente tem intimidade com essa pessoa para isso? O mal que ela está fazendo está prejudicando outras pessoas também ou só a ela? Isso tudo tem que levar em conta quando a gente vai falar sobre o defeito de uma pessoa. Além do que, gente, não adianta falar com uma pessoa a respeito de determinado assunto que ela não quer ou que ela não quer aceitar, não é? Vai adiantar. Eu, por exemplo, não entendo nada de carro, gente. Não entendo nada de automóvel. Às vezes o Neco chega aqui em casa, né, com a família dele, assim, não, meu filho, você demorou demais para chegar. Aí ele fala que foi um problema lá no carro, do motor, sei lá do que. Explica, não entendo nada. Então não adianta falar de um problema de um automóvel com uma pessoa que não entende nada de carro, não é? É a mesma coisa falar com uma pessoa sobre um defeito que ela mesma tem, mas que ela ainda não conseguiu enxergar. A gente só pode transformar, meus netinhos, aquilo que nós já compreendemos, aquilo que nós já sabemos que precisa ser alterado dentro de nós. E isso também ocorre com todas as situações da nossa vida. E nós não temos de maneira alguma o direito de julgar quem quer que seja, meus netinhos. Você é juiz? Você foi formado para isso? Tem muito juiz no mundo, né? Que assim, vai julgar de acordo com a lei humana as coisas que foram realizadas, os delitos, né, que foram cometidos, isso é da lei. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando desse julgamento arbitrário, gente. Você vê lá na televisão uma coisa que aconteceu, né, um político corrupto, ou então um crime hediondo, que você fica boca aberta, né, com o que aconteceu, você começa a julgar a pessoa, a forma com que ela tem que ressarcir com a lei de Deus. Pode uma coisa dessa? Quer ser maior do que Deus, né? Então é preciso avaliar, gente, sobretudo, é o nosso comportamento. Porque julgar os outros é muito fácil, não é? É muito conhecida e eu não me canso de falar e de refletir sobre aquela passagem lá do Evangelho, né, da mulher adúltera, que os homens levam a mulher para ser apedrejada por Jesus. E eles falam para Jesus que a lei mandava que ela fosse apedrejada até a morte, que ele dizia. E ele falou que a frase maravilhosa, né? Você sabe? Você sabe de cor? Sabe? Então repete. Repete comigo. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Isso, gente, é ensinamento para uma vida inteira. Às vezes nós somos veteranos do pecado, não é? Eu nessa idade que eu tô, mais de 80, né, gente? Quantas coisas já não fiz de errado e eu posso ficar apontando?
Agora, eu tenho muitos filhos, você sabe, né? Tem 7 filhos, o meu netinho, que eu considero 8. Tem também meu bisneto, tem meus netos. Se eu ver fazendo uma coisa de errado, eu tenho direito, né? Eu tenho direito, não tenho? Sou mãe, avó, bisavó, posso. Posso corrigir, posso falar, posso mostrar. Mas a maioria deles já é tudo adulto, não é, gente? Eles têm os livre-arbítrio. Você já sabe o que é isso? É liberdade de poder escolher. Então, no final, é eles que vão arcar com as consequências. Mas mesmo tendo os meus defeitos, eu posso fazer isso. Posso auxiliar, mas sem julgar. Sem ficar julgando o comportamento desse ou daquele. Então, às vezes, a gente tem esse intuito de apontar o erro do outro até como uma forma de ajudar. Mas é preciso saber fazer, gente. Não é do jeito que a gente faz, não. Para denegrir, para poder falar mal da pessoa, espalhar a má notícia. É preciso que nós sejamos tolerantes, brandos, pacíficos. Não é isso que ensinou Jesus lá no Sermão da Montanha? Ele fala isso para nós, isso é felicidade. Saber lidar com as pessoas, com as escolhas que elas fazem. Então, não julgar a quem quer que seja é um hábito salutar na nossa vida. Que nós precisamos verdadeiramente saber lidar com ele, para que nós não possamos incorrer em erros e chafurdando cada vez mais nas nossas atitudes equivocadas, vendo mais os outros do que a nós mesmos. Ser juízes de nós mesmos, Netinho. Parar de frente do espelho e ficar olhando. Você já fez isso? Ficou olhando no espelho? Vai ficar parecendo doido, não. Ficar olhando no espelho para poder ver para dentro de você. A gente tem dificuldade, né? Às vezes senta aqui na minha cama, antes de dormir para fazer as pressas. Meio Pai Nosso, já tô dormindo, gente. Então tem que ter uma hora do dia, né? Pra gente tirar, para fazer essa imersão que é tão difícil, né? Agora eu sou boa para ver os defeitos, também as qualidades dos meus filhos, das pessoas que eu convivo. Mas eu mesma não me conheço. Então não pode, meu Zetinho. A gente tem que se conhecer. As próprias atitudes nossas têm que ser analisadas no nosso dia a dia, para nós direcionarmos o nosso caminho e podermos ir burilando o nosso ser, não é? Porque senão nosso telhado de vidro tem uma hora, gente, que quebra. Telhado tem uma hora que quebra na nossa vida, Ah, gente, já passei da menopausa, mas fica subindo esse calor, né? Você já tá na menopausa? Já? Você já tá assim, nessa época que sente esse calor? Nós mulheres temos isso, né? Mas eu fiquei sabendo também que os homens têm. Não chama menopausa, não, né, gente? Como que fala? Meu netinho que falou que sente isso. Ele fala que sente muito calor, que já tá andropausa. Mas vamos deixar de conversinha, né, gente? Vamos falar porque é sério. Porque hoje esse ditado popular que nós não devemos jogar pedra no telhado do vizinho, porque o nosso também pode ser telhado de vidro, né? Me fez lembrar uma experiência de uma mulher. Eu já até falei dela no papo de intimidade, mas não contei essa parte que eu vou contar para vocês. Ou se contei, agora eu vou repetir, né? Porque vale a pena. Vocês lembram aquele dia que eu falei da Madalena, que contei a vida dela? Madalena, que é esse exemplo de renovação interior? Pois é. Conta, né, os benfeitores espirituais. Lá na Bíblia também fala, né, que quando ela transformou a sua vida depois de encontrar com Jesus, ela foi acompanhando seus passos para beber, né, daquela fonte inesgotável de amor e de sabedoria que é o Evangelho de Jesus. Então, quando Jesus foi na cidade de Magdala, que é a cidade onde ela vivia, onde ela nasceu, ele foi convidar para um banquete lá na casa de fariseu Simão. Fariseu tinha esse hábito de ficar convidando as pessoas para ir na casa dele jantar. E ele convidou Jesus, Jesus aceitou. Jesus é assim, ele tinha também essas vivências sociais, né, gente? Tem que ter essas oportunidades de convivência. E ele foi, era uma casa muito chique, gente.
Os apóstolos foram também, que banquete servido e tudo mais. Quando é fé, no meio daquele jantar, gente, vocês não sabem o que aconteceu, não? Vou contar, vou. Quer saber? Vou contar. Entrou uma mulher toda desgrenhada, suja, mas muito bonita, que logo foi reconhecida. Já sabe quem é? Já? Ela mesma, Madalena, Maria de Magdala, também chamada, ou Maria, né, simplesmente. Então, quando ela entrou na casa do fariseu Simão, gente, aquele homem, vou falar na minha linguagem, vocês importam não, né? Botou fogo pelas ventas, Aqui a gente tem esse ditado popular, você fala aí também? Ficou numa raiva, gente, que a mulher tem que entrar na casa dele. Porque ela era considerada uma mulher impura, né? Entrar na casa de uma pessoa de bem, de família. Considerava que a casa estava impura também. E o Simão, o fariseu que estava ali sentado, né, junto com Jesus, levantou, gente, da almofada, que naquela época não tinha cadeira e mesa assim entre os judeus. Ele sentava nas almofadas em torno da mesa. Ele levantou, gente, tipo assim, para mandar expulsar ela da casa dele. Naquela hora, gente, olha pra vocês verem. Naquela hora, a Madalena olhou dentro dos olhos dele, precisou falar uma palavra. Ele abaixou os olhos. Sabe por quê? Sabe por quê? Vou contar. Ele frequentava a casa dela. Casado, e ia lá na casa dela. Então ela não tinha nada para perder, tinha, né, a reputação dele, que assim, achava que era um homem de bem, e na verdade traía a esposa dele, né? Então, quando ela olhou para ele com os olhos desafiadores, né? Ele abaixou a cabeça, gente, telhado de vidro, tá vendo? Fica jogando perto do telhado dos outros, telhado é de vidro. Ele ficou assim, estático, fez nada, ficou esperando para ver o que Jesus ia fazer. Mas Jesus é maravilhoso, conhece a gente, conhece intimamente cada um de nós. Então Jesus olhou para o Simão, o fariseu, e falou assim: posso fazer uma pergunta? Faça, Senhor, a pergunta que desejar. Havia um rei que tinha 2 homens que lhe deviam muito. Um lhe devia 500 denários, o outro devia 50 denários. Nenhum dos dois tinha como pagar e o rei resolveu então perdoar as 2 dívidas. Qual é que mais amou aquele rei? O homem, o fariseu, né, sorriu, como a desdenhar de Jesus, falou para ele: é claro que aquele que devia mais é que perdoou mais. Então Jesus olhou para aquela mulher que estava ali nos seus pés, Madalena, e disse: pois eu te digo, Simão fariseu, que essa mulher que aqui está, estão com seus pecados perdoados. Porque quando eu cheguei aqui na sua casa hoje, você não me beijou na face, como manda as tradições judaicas. Não lavou as minhas mãos, como também pede as escrituras sagradas. Mas essa mulher, ela dá tudo que tem de si. Ela lava os meus pés com perfume e enxuga com seus cabelos. E foi ficando com vergonha, gente, abaixando a cabeça. Então, naquele momento, Jesus só ergue Madalena do chão, olha para os olhos dela e diz: vai e não peques mais. E ela saiu dali, gente, renovada com a palavra de Jesus, trazendo para todos nós uma grande mensagem. Quem de nós pode julgar, né? Jesus podia julgar aquela mulher, ou quem quer que fosse, mas ele não. Ele é amigo, ele é mestre, ele quer nos ensinar para que nós possamos aprender e parar de julgar os outros e olhar para nós mesmos, não é, meus netinhos? Falei demais hoje, meus netinhos, falei não, né? Tá gostoso, não tá o nosso encontro? Apesar desse calorão. Tá sentindo calor aí também, né? Bom, então vamos terminar o nosso papo de hoje, desse domingo. Agradecer a presença de vocês tudinho. Tô gostando demais, gente. Nossa, mas esse domingo é gostoso, né? Esse encontro pela manhã. E domingo é o dia que não faz nada, né? Dia também do encontro com a vovó Luzia. Papo de intimidade. Então, bom dia para vocês.
Bom domingo com a família, o almoço Fica tudo com Deus. E até domingo que vem, se Deus quiser. Julgamentos. Quem tem telhado de vidro não joga pedras no do vizinho. É incrível a facilidade, a capacidade que o ser humano tem de julgar as pessoas próximas e até mesmo aquelas que lhe são desconhecidas. Vê-se no olho do irmão o cisco e não se enxerga a trave que se encontra no próprio olho, conforme asseverou Jesus. O provérbio popular traz uma advertência grave. Quem tem telhado de vidro não joga pedras no vizinho. Quando se julga alguém, está se julgando a si mesmo. Não é possível perceber um defeito quando o ser o desconhece. Se alguém não entende absolutamente nada de automóveis, de nada adiantará mostrar-lhe o motor com defeito, porque aquela pessoa não encontrará o problema, já que não conhece nada de motores. Só se percebe aquilo que se conhece. Ocorre o mesmo com os defeitos, erros e falhas dos outros. Geralmente, aquilo que se julga no outro é o que se carrega na intimidade e não se admite. Por isso, é preciso avaliar o próprio comportamento íntimo. Julgar as pessoas é muito fácil. Julgar-se é um grande desafio. Tornou-se célebre e conhecida a passagem de Jesus com a adúltera. A mulher fora levada ao mestre para ser apedrejada, pois a lei de Moisés prescrevia de forma clara a pena de morte para mulheres e homens que fossem pegos em adultério. Ao ser questionado, porém, Jesus simplesmente respondeu: atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado. Os veteranos do pecado, do erro, aqueles que possuíam telhados de vidro, foram se dispersando, e quando apenas ele, que não tinha nenhum erro, estava ali diante da mulher sofrida, disse-lhe: eles não te condenaram, nem eu te condenarei. Vai, não tornes a pecar. Muitas vezes, uma pessoa aponta os erros dos outros em tentativa de se mostrar melhor do que o apontado. Isso é algo incoerente, pois quem carrega a verdadeira virtude compreende e silencia. Todos que se encontram na terra têm telhado de vidro, porque já cometeram erros ou estão cometendo-os nessa existência ou ainda os cometerão. É preciso tomar muito cuidado para que os julgamentos precipitados e arbitrários não sejam utilizados. Ser tolerante, brando e pacífico. Conviver bem com as pessoas que se encontram no caminho. Não julgar a quem quer que seja é algo salutar. São caminhos que levam a criatura a ser melhor a cada dia e cria harmonia ao seu entorno. É preciso que cada um seja juiz de si mesmo e esqueça um pouco os outros. É imprescindível que as próprias atitudes sejam analisadas, sem se esquecer jamais de que quem tem telhado de vidro não joga pedras no do vizinho. Aqui estamos.